Então o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui em dados e a gente vai ter que criar uma nova tabela só para o calendário. Então vamos lá. Eu posso vir aqui em cima, a gente tem a opção de ferramenta de tabela, nova tabela. E aí a gente vai criar essa tabela só usando funções DAX. Então, ó, ele já me retornou aqui a tabela, né? Com o nome tabela. Eu vou chamar ela de calendário. E aí, o que ele vai receber? Eu vou chamar daquelas funções que eu mostrei, né? Eu poderia usar o calendário alto, né? Que ele iria analisar para mim automaticamente. Bora ver se vai dar certo. Que ele vai lá no meu banco e vai procurar, olha. Ele achou a menor data, foi 1/1 de 1899. E a última data que ele achou, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar lá. Tá aí, ó. 31/12 de 2020. Rapidinho a gente criou a nossa coluna, né, de data. Só que aqui, ó, achei um exagero, né? 1899. Então eu vou usar a função calendar. Que a gente vai passar a data inicial e depois a data final. Só que a gente não pode chegar aqui e dizer, ó, a data inicial é 1/1 de 2020. Não posso fazer isso. Então, para eu passar para ele de uma forma que ele entenda, eu preciso usar a função date. Que a função date, ó, como ele já está dizendo aqui embaixo, né? Ele quer o que? O ano. Eu vou pegar 2019. O mês é o 1 e o dia 1. Pronto. Essa aqui, ó, é minha data inicial. Perfeito? Agora vamos fazer a final. Date 2020. Vou pegar 2021. O mês final é dezembro. E o dia final é 31. Pronto. E aí é para ele gerar para mim uma coluna de data. Tá aqui. Que vai ter 1/1 de 2019 até 31 de dezembro de 2021. Fechou. Mesma coisa. Essa visualização não quero. Então eu vou em formato e escolho aquela lá. Se lembra que eu falei que ia ser padrão, né? Então vamos usar esse formato padrão. Ele já está considerado como data. A única coisa que a gente vai precisar fazer é ferramenta de tabela, marcar essa tabela como uma tabela de data. Então, eu vou marcar aqui como uma tabela de data e ele vai me pedir uma coluna de data para eu selecionar. Nesse caso aqui é date, né, que é essa aqui. E OK. Pronto. Agora o Power BI vai entender que essa minha tabela é uma tabela de calendário. Inclusive ele até marca com a corzinha azul aqui, né? Professor, aí tem date, eu posso trocar o nome da coluna? Posso. Então clica 2 vezes e altera para data. Aperta Enter e automaticamente todo lugar que chama date vai chamar agora data, né? Que a gente chama de refatorar. Agora vai começar a brincadeira. Então vamos lá. Do nosso arquivo, começar com day aqui, ó. Você vai em nova coluna, para ele criar uma nova coluna aqui para mim. E a gente vai começar a criar informações aqui nessa nossa tabela. Então a primeira informação que eu quero vai ser o dia. E o dia vai ser day. E a coluna que eu passo para ele é a minha coluna data, né? E a minha data aqui no caso é quem? É a coluna data da tabela calendário. Então eu vou sempre estar passando dessa forma. Perfeito? Aperta Enter. E tá aí, ó. Ele pega apenas o dia dessa data. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com mês. Nova coluna. Lembrando que a tabela calendário, quanto mais detalhes ela tiver, é ótimo. Mas você tem que pensar também no seu processamento e armazenamento. Então, o importante é ter apenas o que você realmente vai usar. Então, o principal para mim são essas informações aqui, ó. Dia, mês e ano. No caso, eu vou usar aqui o month. Vou passar também a data, ó, né, que é o calendário data, e pegar o mês. E depois eu pego o ano. Para mim, essas são as mais importantes, porque eu tenho tanto a data aqui como um valor numérico para essa data, né? Então vamos lá, o mês 1. Aí quando chega no mês 2, ó, mês 2, né? Então tá tudo OK. Nova coluna. Agora vamos pegar o ano. Ano. Vai ser a função year. Eu vou pegar a minha data. É o calendário data. OK. E tá lá, ó. Agora sim eu tenho,
né, o valor separado de cada campo, né, o dia, mês e ano. Agora, pessoal, a gente pode brincar um pouco mais. Por exemplo, eu posso juntar, posso unir, né, essas datas. Por exemplo, eu vou criar uma nova coluna e nós vamos pegar o seguinte: eu quero o nome do mês. Nome do mês. O nome do mês, eu vou usar uma função chamada format. Essa função, primeiro ela recebe um valor. No caso, o valor que eu quero vai ser a minha data. A gente sempre passa a data, viu? A data. E o formato que eu quero é o seguinte: ele vai ser uma string, né? Vou até fechar logo o parêntese. Ele vai ser uma string. Como eu estou querendo o nome do mês, basta você botar o M, né, de month. Então, se eu der um enter, bora ver o resultado. Ele vai trazer o mês dessa forma, ó. 1, 2, 3, né? Seca. Se eu botar mais um M e apertar enter, só ele vai me retornar o mês, só que com um 0 antes, né? Se eu botar mais um M, agora eu tenho 3, apertar enter e ele traz o mês abreviado. E se eu botar mais um M, ele traz o meu mês completo. Perfeito? Então deu para entender, né? Essa aqui é a forma que a gente usa para formatação de alguma informação do meu calendário. Agora bora pegar o mês abreviado, né? É sempre bom ter todas essas informações. Então, nova coluna, eu vou botar o nome do mês abreviado. Vamos usar a função format. Passar aqui o calendário. E aí, a forma que eu quero não é seco, não é com 0 antes e é o abreviado. Lembrando, pessoal, que em alguns computadores, né, pode ser que alguns de vocês estejam usando ponto e vírgula, né? Isso aqui é só uma configuração no Power BI. Como eu estou com a nova versão, né, 2020, pré-lançada agora aí em julho, ele já veio configurado com essa vírgula, né? Antes eu usava o ponto e vírgula, então só mesmo questão de costume, né? Então eu já estou usando aqui com a vírgula. Então só ter esse cuidado. Se o seu Power BI usa vírgula ou ponto e vírgula. Ah, lembrando que esse calendário está errado, né? É o calendário data. Ele até disse aqui que a expressão estava errada. Pronto, nome abreviado já está aqui. O que a gente pode fazer aqui por fim seria ter o ano barra mês. Nova coluna. Às vezes algumas pessoas gostam, né, de fazer essa mistura aí de contexto também, né? Então, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês, para aí, qualquer momento que vocês quiserem configurar o projeto de vocês, vai estar no ponto. Então, nova coluna, eu vou criar aqui o mês barra ano. Então, vai ser o seguinte, eu vou pegar o format, não precisa do format, como eu já tenho os dois aqui, né, as duas colunas, eu quero o nome do mês abreviado, vou usar uma função, né, de concatenação, que é o i comercial, aqui uma string, né, entre aspas, e vou colocar uma barra. Nesse caso aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu estou concatenando, ou seja, eu estou unindo uma string, que é o nome do mês abreviado, com uma barra. Então, ó, ele juntou essas duas strings. Eu posso fazer a mesma coisa aqui depois, ó, da barra, pegando o ano, calendário, ano. E olha só o resultado, ele une, né, ele concatena o meu mês com uma barra com o ano. Perfeito? Então aqui a gente já tem bastante informação bem relevante. Uma dica. Primeiro, antes da dica, né, bora ver aqui como é que ficou. Deixa eu criar uma matriz. Se eu quiser o ano, ele fez um somatório. Data. Tá aqui a data, ele já pega direitinho. O dia, enfim, tá tudo ok. O que que acontece? Deixa eu pegar apenas o ano. Lembrando que aqui tá como numérico, a gente vai ter que ajeitar isso. Então aqui o ano, ele na verdade tem que ser o que? Aqui em ferramentas de coluna, a gente tem que alterar ele aqui para um tipo texto, né? O que a gente faz lá no Power Query. Tem que ser um texto, só o mês, só o mês. Voltando lá, criar aqui a minha tabela novamente, ano. Pronto. Os 3 anos que eu criei tá aqui, 19, 20 e 21. Agora eu vou tirar esse ano e vou botar um mês. Olha só o detalhe. Não,
nome do mês. Ó, ele está ordenando por ordem alfabética, perfeito? Ele não vai ordenar pela ordem mesmo do mês. Então o bizu que eu vou dar para vocês é o seguinte: tabela calendário, nome do mês, ele vai ser o que? Ferramentas de coluna, classificar por coluna. Ou seja, essa coluna nome do mês, ela vai ser ordenada, ela vai ser classificada com base na minha coluna numérica mês. Então, janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo e assim sucessivamente. Perfeito? Então, seleciona a coluna aqui, ó, nome do mês, classificar por mês. Pronto. Essa coluna ela vai ser ordenada agora pelo mês. Então, se eu voltar no visual, ele já arrumou, ó, janeiro, fevereiro, março. É só isso, beleza? Só uma dica e um bizu rápido. Pronto, então tá o mês ordenado bacaninha, né? Agora vamos fazer o seguinte. Lá em nosso modelo, nós vamos procurar a nossa tabela calendário. Que normalmente, quando a gente cria uma nova tabela, importa uma nova tabela, ela vai lá para cima no canto superior direito. Vou trazer ela aqui mais para o meio. Pronto. E vou relacionar minha tabela calendário com a nossa tabela casos por dia, né? Então vamos procurar ela aqui, casos por dia. A minha tabela casos por dia está aqui, ó. Casos por dia. Vou trazer ela mais para perto aqui, né, da nossa tabela calendário. Lembrando que isso aqui ainda tá uma bagunça, mas a gente ainda vai arrumar direitinho. Quais são as colunas que eles têm em comum? A nossa coluna data. Então basta você clicar aqui na data e arrasta para cima do data de casos por dia, que aí o relacionamento vai ser feito. Lembrando que esse relacionamento ele é, clicar duas vezes aqui só para mostrar, ó, estou relacionando a data e esse relacionamento ele é 1 para 1. Então uma data no calendário sempre vai ser um dia, né, aqui no nesse nosso banco, casos por dia. E a minha direção do filtro ela é em ambas, ou seja, eu tanto posso filtrar a minha tabela calendário pela minha tabela casos por dia, como eu posso filtrar a minha tabela casos por dia com a minha tabela calendário. Então já está relacionado. O que eu vou fazer? Ó? Eu estou aqui com uma tabela com meus dados por mês, né? O que eu posso fazer é vir aqui em casos por dia e pegar confirmados. E olha só, ele me retornou um totalizador de quantidade de confirmados por mês. Então aqui é o total, já pegando lá do valor. Se eu pegar aqui o dia e botar aqui do lado, né, o dia, lembrando que o meu dia também tem que ser um valor de texto, né, porque senão ele não vai classificar direitinho ali. Então, lembrando, né, é isso que eu gosto de mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui o dia, ele totalizou a quantidade de dias em janeiro, fevereiro, em março. Então não é esse efeito que eu quero que ele traga todos os dias. Então eu de fato tenho que pegar ele aqui e transformar em texto. Agora deu para entender, né, o porquê que a gente faz isso. Então quando eu trouxer agora aqui, ó, só ter que atualizar. Pronto. Pegar aqui o dia de novo e tá lá, ó. Agora a gente tem o dia, né? Só aumentar mais aqui. Olha lá. A gente tem aqui o dia e a quantidade de confirmados. Mesmo eu classificando aqui por dia, ele não vai dar muito certo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna. Essa coluna vai se chamar o seguinte: dia, texto. E esse cara aqui, ele vai ser simplesmente o meu campo dia. Perfeito? Basicamente é isso. É uma estratégia aqui, né? Esse cara é texto. E esse cara aqui, eu vou deixar ele como um número inteiro. Ok. Pronto, aqui é inteiro. E esse aqui, eu vou transformar ele também em um campo de texto. Pronto. O que acontece? Esse campo de dia, eu vou classificar por dia. A mesma coisa que eu fiz no mês. Perfeito? Mesma coisa que eu fiz no mês.
A diferença é que eu tenho um valor numérico que vai me dar uma ordem e eu tenho um valor de texto que é o que vai ser exibido lá no meu gráfico. Então, se eu vier aqui em dia e pegar aqui deixa eu aumentar mais um pouco. Dia texto, né? A gente vai ter o que aqui, ó? Nome do mês, perfeito. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou pegar o dia e vou botar antes de confirmados. E aí, ó, pronto. Agora sim, ó, como eu tô ordenando por mês aqui na tabela, o mês vai vir certinho, ó, março, abril e assim vai. E o dia, ele vai vir ordenado porque ele está classificado pela ordem do dia, né? Então vai vir tudo certinho, ó, mês de março e o dia na ordem, abril e o dia na ordem, e assim sucessivamente. Lembrando que esse mês e esse dia que estão aparecendo aqui são os dias que eu tenho registro. Portanto, os outros meses não vão aparecer, porque eu não tenho quantidade de confirmados no dia 17 de março, por exemplo. Entendido? Se eu quiser, por exemplo, eu poderia também pegar aqui o mês ano. E deixa eu arrastar ele aqui para cima, né? Mês ano. Deixa eu classificar por mês ano. Pronto. A ordem crescente. Pronto. Ó. Isso aqui é importante porque quando vier registros de 2021, eles vão ficar aqui para frente, né? Então é uma outra estratégia. Perfeito? Lembrando que confirmados é um agregador. Então dia 18 não teve nenhum, 19 teve 3. No dia 20 teve 4, que foi o quê? Foi os 3 do dia 19 mais 1 do dia 20, né? Então vai agregando. No final das contas, a gente teve, ó, no dia 28, 19.753 confirmados.